Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, capítulo 28, Kashi, renascido e redescoberto. Por favor, não entre no lago, tirem a água com os baldes para tomarem banho. Dirigia-me aos jovens alunos de Ranchi que me acompanhavam numa caminhada de cerca de 13 quilômetros a uma colina próxima. O lago à nossa frente parecia convidativo, mas intimamente senti certa aversão por ele. O grupo que se concentrava próximo a mim, seguiu o meu exemplo de pegar água com o balde, mas alguns jovens não conseguiram resistir à tentação daquelas águas refrescantes. Mal haviam mergulhado quando enormes cobras d'água enroscaram-se coleantes em torno deles. Os meninos saíram da água gritando e rindo. Depois de chegarmos ao nosso destino, fizemos um piquenique. Sentei-me debaixo de uma árvore rodeado de um grupo de alunos. Notando que eu estava inspirado, me assediaram com perguntas. Por favor, diga-me, senhor, indagou um jovem. E se estarei sempre com o senhor no caminho da renúncia? Ah, não, respondi. Você será forçado a voltar para casa e mais tarde casará. Incrédulo, ele protestou com veemência. Só morto serei arrastado para casa. Depois de alguns meses, seus pais vieram buscá-lo e o levaram de volta. Apesar de sua resistência e das lágrimas que derramou, alguns anos mais tarde ele se casou. Após ter respondido a diversas perguntas, o jovem chamado Kashi dirigiu-se a mim. Ele tinha cerca de 12 anos de idade e era um aluno brilhante, amado por todos. Senhor, qual será meu destino? Você morrerá dentro de pouco tempo. A resposta irrompeu dos meus lábios com uma força incontrolável. Em revelação inesperada, chocou e entristeceu a mim e a todos que estavam presentes. Censurando a mim mesmo por ter agido como um enfant terrible, recusei-me a responder mais perguntas. Depois que retornamos à escola, Kashi veio ao meu quarto. Se eu morrer, o Senhor promete que me encontrará quando eu renascer e me conduzirá novamente ao caminho espiritual? Ele soluçava. Senti-me obrigado a recusar essa difícil responsabilidade mística. Durante as semanas que se seguiram, porém, Kashi continuou a pressionar-me obstinadamente. Vendo-o desanimado e na iminência um colapso nervoso, consolei-o por fim. Sim, prometi. Se o Pai Celestial me ajudar, vou tentar encontrá-lo. Durante as férias de verão, fiz uma pequena viagem, com pena de não poder levar Kashi comigo. Antes de partir, chamei-o ao meu quarto e dei-lhe minuciosas instruções para que ficasse sob a proteção e vibrações espirituais da escola, sem se deixar persuadir do contrário. Senti que se ele não fosse para casa de alguma forma, poderia evitar o iminente desastre. Mal acabara de partir, o pai de Kashi chegou a Ranchi. Passou 15 dias tentando convencer o filho a passar 4 dias em Calcutá para visitar a mãe. Depois ele poderia retornar. Kashi, porém, recusou-se obstinadamente. Finalmente, o pai declarou que levaria o filho nem que fosse preciso pedir ajuda à polícia. Perturbado pela ameaça, Kashi, temeroso de ser a causa de qualquer publicidade desfavorável à escola, não viu outra saída a não ser partir com o pai. Alguns dias mais tarde, quando cheguei a Ranchi e ouvi como Kashi havia sido levado, tomei imediatamente um trem e fui para Calcutá. Assim que cheguei, aluguei um cabriolé. Estranhamente, quando vi o veículo acabava de passar a ponte Howrah sobre o Ganges, vi o pai de Kashi e outros parentes vestidos de luto. Gritei ao condutor para que parasse. Saltei correndo e encarei o desafortunado pai. Assassino! Gritei, dominado pela emoção. O senhor matou meu menino. O pai já se havia dado conta do erro que cometera ao trazer Kashi à força para Calcutá. Durante os poucos dias que o menino esteve ali, comeu algum alimento contaminado, contraiu cólera e morreu. Meu amor por Kashi e a promessa que fiz de reencontrá-lo após sua morte me perseguia noite e dia. Não importa onde eu fosse, seu rosto aparecia diante de mim. Comecei então a procurar por ele incessantemente, como procurara no passado minha falecida mãe. Eu sentia que, como recebera de Deus a faculdade do raciocínio, precisava utilizá-la, exigindo o máximo dos meus poderes para descobrir as leis sutis por meio das quais eu poderia achar o paradeiro do menino no mundo astral. Percebi que ele era uma alma que ainda vibrava, repleta de desejos insatisfeitos, uma massa de luz em meio a milhões de almas luminosas,
que flutuava em algum lugar das regiões astrais. Entre as vibrações luminosas de tantas outras almas, como faria eu para entrar em sintonia com ele? Utilizando uma técnica secreta yogi, transmiti meu amor para a alma de Kashi, por meio do microfone do olho espiritual, no ponto interno entre as sobrancelhas. Com a antena das mãos e dedos erguidos, girava meu corpo muitas vezes na tentativa de localizar a direção na qual ele renascera como um embrião. Esperava receber sua resposta no rádio da concentração, sintonizando no meu coração. Intuitivamente senti que Kashi logo regressaria à Terra e que, se continuasse a transmitir meu chamado incessantemente, sua alma responderia. Tinha certeza de que o mais tênue impulso enviado por Kashi seria percebido por meus dedos, mãos, braços, espinha dorsal e nervos. Sem esmorecer meu zelo, pratiquei constantemente o método yogi durante cerca de 6 meses após a morte de Kashi. Certa manhã, ao caminhar com alguns amigos em Bowbazar, um bairro populoso de Calcutá, ergui minhas mãos como de costume e pela primeira vez obtive uma resposta. Uma onda de excitação tomou conta de mim, enquanto detectava os impulsos elétricos que percorriam meus dedos e palma das mãos. Essas correntes se transformaram e dos recessos mais profundos da minha consciência surgiu um único e poderoso pensamento. Eu sou o Kashi. Eu sou o Kashi. Venha a mim. O pensamento tornou-se quase audível quando me concentrei no rádio do meu coração. Uma voz sussurrante e um pouco rouca, característica de Kashi, ouvi repetidas vezes aquele chamado. Segurei o braço de Prakash Das, um dos meus companheiros, e sorri para ele com alegria. Parece que encontrei Kashi. Comecei a girar com o corpo sem cessar para o grande divertimento dos meus amigos da multidão que passava. Os impulsos elétricos produziam formigamento nos meus dedos somente quando eu virava na direção de uma travessa nas imediações chamadas Serpentine Lane. Assim que me voltava para qualquer outro lado, as correntes astrais desapareciam. A alma de Kashi deve estar no ventre de alguma mãe que mora nessa travessa, exclamei. À medida que meus companheiros e eu nos aproximávamos da Serpentine Lane, as vibrações das minhas mãos levantadas ficavam cada vez mais fortes, cada vez mais intensas. Como um ímã, fui atraído para o lado direito da rua e quando cheguei à entrada de uma casa, percebi atônito que estava paralisado. Em meio a uma grande excitação, bati na porta, mal conseguindo respirar. Senti que aquela longa, difícil e extraordinária busca havia finalmente chegado a um final feliz. Uma criada abriu a porta e informou que seu patrão estava em casa. Ele desceu a escada, vindo do segundo andar, e sorriu para mim com um ar curioso. Eu mal sabia como fazer minha pergunta, ao mesmo tempo pertinente e impertinente. Por favor, diga-me se o senhor e sua esposa estão esperando o nascimento de uma criança há cerca de 6 meses. Sim, estamos. Ao perceber que eu era um swami, um monge renunciante vestido com o tradicional hábito ocre, ele acrescentou educadamente. Por favor, diga-me como é que o senhor sabe disso. Ao ouvir a história de Kashi e a promessa que eu fizera, apesar de atônito, o homem acreditou na minha história. Vocês terão um menino de pele clara, disse-lhe. Ele terá o rosto largo e nos cabelos um redemoinho logo acima da testa. Seu temperamento será particularmente espiritual. Eu tinha certeza de que a criança que iria nascer teria essas semelhanças com Kashi. Mais tarde fui visitar o menino, a quem os pais haviam dado seu antigo nome de Kashi. Mesmo na infância, sua semelhança física com meu querido aluno de Ranchi era notável. A criança logo se afeiçoou a mim. A atração do passado renasceu com intensidade redobrada. Durante minha estada nos Estados Unidos, recebi uma carta do menino, já então adolescente, revelando-me o seu profundo anseio em seguir o caminho da renúncia. Eu lhe indiquei um mestre no Himalaia, que até hoje guia o renascido Kashi. E aqui a gente termina o capítulo 28, que é Kashi, renascido e descoberto.